Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está iniciando mais um programa Fonte de Fé e nós queremos agradecer a Deus pela sua participação, pela sua audiência neste encontro semanal que nós temos aqui na Rede Brasil de Comunicação. E como sempre, nos sentimos felizes e honrados com a sua participação, sua interação, o seu companheirismo, sendo também um instrumento na presença de Deus, na mão do Senhor, para abençoar ainda mais vidas. Quando você compartilha a programação, principalmente você que está acompanhando através das redes sociais, pelos canais do YouTube, você pode estar compartilhando no seu grupo familiar, com seus amigos e fazendo com que estes também continuem sendo alcançados e abençoados pela poderosa Palavra de Deus. E como nós temos sempre enfatizado, nós temos o compromisso de estudarmos juntos a Palavra de Deus, refletindo sobre a importância de algumas verdades espirituais que dizem respeito ao nosso crescimento, para que possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé em Cristo Jesus. E para tanto, nós queremos lhe convidar para ler um texto das Escrituras no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós leremos do versículo 15 ao versículo de número 17. Conforme está escrito o texto sagrado, queremos lhe convidar para meditar na Palavra de Deus. Atos capítulo 9, versículo de número 15 ao 17, diz assim a Palavra de Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém. Este texto da Palavra de Deus, para a nossa meditação, reflexão, e fundamentado neste texto, nós queremos destacar 3 importantes verdades sobre a escolha divina. 3 importantes verdades sobre a escolha divina. O texto de Atos, capítulo de número 9, como é do conhecimento de todos, é um texto bastante conhecido deste registro feito pelo evangelista Lucas, uma vez que este foi usado por Deus, recebendo a inspiração do Espírito Santo para registrar aquilo que o Senhor Jesus iniciou, começou a fazer, como ele retrata no início do seu registro do Evangelho, conforme escreveu Lucas, e no livro dos Atos dos Apóstolos, aquilo que o Senhor continuou a fazer. E isso, naturalmente, por meio dos seus servos, aqueles que deram continuidade à obra que o Senhor Jesus realizou, iniciou. Observe, portanto, que o texto em apreço trata do momento em que o Senhor faz com que haja uma divisão ou um divisor de águas na história do cristianismo, na história da igreja do primeiro século. Já que neste capítulo de número 9, nós encontramos o relato bíblico da conversão de nada mais, nada menos do que Saulo de Tarso, ou o próprio Paulo, já que ele possuía os 2 nomes. Observe que é tão importante este registro e a pessoa de Paulo é tão proeminente nas Escrituras, de modo que depois do Senhor Jesus, ele é o personagem de maior destaque em razão daquilo que passou a ser para o cristianismo. Não só pela sua mudança, pela repercussão da sua conversão, mas por aquilo que passou a ser nas mãos de Deus, sendo um instrumento, naturalmente, para registrar as epístolas que levam o seu nome ou são atribuídos à sua autoria, sendo 90% do texto do Novo Testamento, podemos assim dizer. Sendo um homem usado pelo Senhor por onde passava, prodígios, sinais e maravilhas, e, sobretudo, trazendo à tona verdades doutrinárias e teológicas, como as epístolas de Paulo apresentam para nós. A conversão deste homem se tornou célebre e uma das mais importantes da história do cristianismo e passou a ser um ícone, como já aqui mencionamos, aquele que começou
a ser usado por Deus e ficou conhecido posteriormente como o apóstolo dos gentios. E a sua conversão e a sua comissão, o seu chamado, é algo tão importante, como dissemos, para a igreja do primeiro século e para nós na atualidade, é que somente o evangelista Lucas registra 3 vezes em seu livro a conversão deste personagem. Isso aponta para um destaque especial que se é dado a respeito da sua conversão. Além do texto de Atos, capítulo 9, nós encontramos em Atos, capítulo 22, versículos de 1 ao 16, onde também é relatado quando o próprio Paulo traz o testemunho da sua mudança, da sua conversão. O que se repete naturalmente em Atos, capítulo 26, dos versículos de 1 a 18, onde em outra ocasião ele também expressa-se, fazendo menção da sua conversão. E quando nós reunimos as informações deste relato, nós podemos aprender verdades maravilhosas, mas como o próprio tema propõe, eu quero me limitar a tratar sobre verdades, 3 importantes verdades sobre o chamado divino. É o que este texto também nos apresenta. Uma vez que está aqui a conversão e a comissão, ou seja, o chamado de Deus, do Senhor Jesus para Paulo. Observe que quando nós encontramos o relato dizendo para nós que Deus, o Senhor Jesus, foi falar com Ananias, que era um discípulo que atuava ali em Damasco, dizendo a este que ele precisava ir em busca de Paulo. Observe que a recusa de imediato de Ananias é notória, já que se você voltar aos versículos anteriores do texto que nós estamos destacando, Atos 9, por exemplo, versículo 11 em diante, diz assim: e disse-lhe o Senhor, se referindo ao que o Senhor disse a Ananias: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, veja a recusa: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Veja que quando Deus propôs, conscientizou, convocou Ananias para ir aonde Saulo estava, onde Paulo estava, de imediato ele recusou, em razão da periculosidade daquele homem, do que ele representava de ruim para a igreja. E ele foi surpreendido, Ananias foi surpreendido com a declaração do Senhor Jesus, que é a primeira verdade aqui a respeito da escolha divina. É quando o Senhor diz para ele: vai, porque este é, para mim, um vaso escolhido. A primeira verdade que fica latente, visível, é que a escolha é soberana. Deus escolhe soberanamente. E Ele escolhe pessoas para serem úteis na obra que a gente, às vezes, se surpreende. Achamos até difícil, e quando digo achamos, estou falando dos crentes de um modo geral, embora creiamos e acreditamos no poder, na transformação, mas é comum, volta e meia, Deus surpreender até mesmo quem ora. E quando a gente percebe, olha determinadas pessoas que do ponto de vista humano parece ser tão difíceis chegar no propósito de Deus, somos surpreendidos, ficamos maravilhados com o que Deus pode fazer na vida das pessoas. E quando ele diz a Ananias, porque este é para mim, ele está dizendo, a escolha quem faz sou eu. Eu já tive um encontro com ele, já quebrantei, e decorrente a esta experiência marcante na vida dele, eu tenho comissionado para ser útil. Ele é um vaso para mim. Veja, talvez não seja para você, Ananias. Talvez, do ponto de vista humano, seja uma pessoa que jamais estaria na sua relação pessoal,
de convocação, mas ele é para mim. É uma escolha soberana. Deus escolhe quem ele quer. Em Marcos capítulo 3, versículo de número 13, quando Jesus iniciou seu ministério terreno, a Bíblia diz que ele foi ao monte a orar, pedindo a direção ao Deus Pai. Ao descer, o texto bíblico diz de Marcos 3:13 que do meio da multidão ele escolheu para si os que ele mesmo quis. Veja que não foi preciso ninguém se auto-apresentar, não foi preciso ninguém ser apresentado, ele da multidão para fazer a obra. Veja, eu estou falando da escolha para serviço, eu não estou falando da escolha para salvação, não confunda uma coisa com a outra. Para a salvação, o Senhor não tem predileções, escolhe A em detrimento de B, isso não é bíblico. A salvação é destinada para todas as pessoas, mas no que diz respeito a trabalhos específicos, aí Deus sim escolhe alguns, e Ele escolhe alguns em razão da sua grandeza, da sua soberania, fundamentado na sua capacidade. Independente de faixa etária, independente do status social, Deus escolhe quem Ele quer. Quando nós falamos de faixa etária, por exemplo, quem escolheria, por exemplo, para ser o substituto de Saul, quem escolheria Davi? Quem é que indicaria um adolescente, por exemplo, para ser alguém que receberia um investimento tão alto a ponto de ser o substituto na liderança de uma nação? E isso é tão surpreendente que, se você olhar o texto sagrado de 1 Samuel capítulo 16, quando Deus revelou a sua escolha, e surpreendeu até Samuel. E como eu disse há pouco, até quem ora, quando Deus revela determinadas escolhas, se surpreende. E isso acontece nesse texto. Quando Samuel recebeu a incumbência de ir à casa de Jessé, e passaram-se todos os jovens, você conhece a passagem, e nenhum destes foi confirmados pelo Senhor, a ponto de, quando Samuel se encantou pelo filho mais velho, disse a respeito do mais velho: este com certeza está diante do Senhor o seu ungido. E foi preciso Deus intervir, dizendo: não atentes para a sua aparência, porque eu não olho, eu não escolho baseado na aparência. O homem escolhe, ou seja, o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. E Samuel foi surpreendido. Passaram-se todos, a ponto de Samuel perguntar a Jessé: acabaram-se os jovens? E o texto bíblico diz que Jessé disse: falta um menor, era o mais novo. E esse menor aí não apenas descreve a faixa etária de Davi como sendo o mais novo entre os filhos, mas ele era o menor também em prestígio, de importância. Caso contrário, estaria presente, ainda que não, imaginemos, na perspectiva de ser um dos escolhidos, ou um escolhido, melhor dizendo, mas ao menos para ter o privilégio de ver o profeta, de desfrutar daquele momento em família. Mas veja que ele não participa, até que, inteligentemente, Samuel diz: então ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Mas o que é intrigante é que quando Davi aponta, quando ele entra no ambiente, na casa, o texto bíblico diz que Deus precisou dizer a Samuel: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Ora, se foi preciso Deus dizer levante-se, significa dizer que Samuel estava sentado. E eu imagino, por que é que Deus precisou reafirmar: levante-se e unja-o, porque este mesmo é? Dar-nos a entender, nas entrelinhas do texto, que é como se Samuel estivesse olhando para Davi e dissesse: eu não acredito, será que é este mesmo? Eu esperava alguém que tivesse o mesmo porte físico de Saul. Talvez ele estivesse imaginando: será que eu estou certo? Será que eu bati na porta errada? Foi preciso Deus dizer: levante-se e unja-o, porque este mesmo é. Isso aponta para a soberania, para a grandeza de Deus. Deus escolhe os improváveis. Eu vou repetir isto: Deus escolhe os improváveis. Independente do status social, escolheu Elias, escolheu Amós como um profeta, e a este foi dito, ao servo de Deus chamado Amós, de que ele não deveria continuar profetizando, porque a mensagem de Amós era contundente, contrariava os que estavam em erro,
E foi preciso Amós dizer, no capítulo 7 do seu livro, está registrado, quando ele disse a um opositor daquilo que ele estava desenvolvendo como a serviço de Deus, estando a serviço do Senhor, ele disse, olha, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas era boieiro e cultivador de sicômoro, mas Deus veio até mim e me chamou e me escolheu para o serviço. O que é que ele estava dizendo? Ora, do ponto de vista humano, eu não tenho os requisitos. Eu sou a pessoa improvável, mas a respeito disso, apesar disso, Deus escolheu. Deus escolhe quem Ele quer. Eu não sei se isso agrada o seu coração. Eu não sei se isso alegra o seu coração. Eu não sei se isso lhe enche de alegria, porque em meio às pessoas tão prováveis que a gente olha e diz, esta aqui daria certo, esta aqui daria certo, essa aqui tem tudo, não é? E estes podem ser usados por Deus, como são usados por Deus, mas Deus também se utiliza dos menos prováveis. A ponto de dizer de Saulo, este é, para mim, um vaso escolhido. Glória a Deus por isto, porque entre os improváveis, Deus se utiliza da sua misericórdia, da sua grandeza, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas observe, dando sequência, a primeira verdade, repito, é que Deus escolhe fundamentado na sua soberania. A escolha divina é soberana. Mas observe que o texto apresenta para nós uma segunda verdade a respeito da escolha divina. Observe aí o que está no versículo de número 16. E ele, ou seja, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Sabe qual é a segunda verdade revelada no texto a respeito da escolha divina? É que a escolha divina tem um preço. Apesar de ser soberana, no que diz respeito à origem, mas ao ser escolhido, naturalmente, isso requererá um preço, sofrimentos, dificuldades. Veja que ser escolhido por Deus é uma honra, é um privilégio, como dissemos, ser incluso num projeto, no caso de Saulo, maravilhosíssimo, que ia além da sua expectativa. Eu tenho certeza que isso nunca passou pela cabeça de Saulo, isso nunca passou pela sua mente, contemplar a extensão, a grandiosidade, a profundidade do que Deus faria através daquele homem. Mas, a despeito de ser também um privilégio, requer também uma grande responsabilidade, porque o texto diz, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. A escolha divina requer para nós um preço muito alto. E é por isso que nós precisamos estar atentos. Servir ao Senhor e estar à disposição dEle para uma obra, para um serviço, requer um preço. E precisa se entender a este respeito. Grandes homens de Deus durante a história bíblica e na modernidade, a experiência prática mostra que estes, ao serem chamados, ora, precisaram ser conscientizados que foram escolhidos por Deus e a escolha de Deus tem um preço a ser pago. Quem não lembra, por exemplo, de Jeremias, quando Deus se apresentou àquele jovem e disse a ele que antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor havia o conhecido, havia o separado e às nações havia dado como profeta, dado a natureza do ofício, a mensagem a ser pregada, a quem deveria anunciar, mas Deus foi claro em dizer para ele, olha, eu não estou te chamando para uma colônia de férias, eu não estou te chamando para uma redoma de vidros, para ficar sentado debaixo da sombra, bebendo água fresca. Foi preciso Deus dizer para ele, Jeremias 1,17, cinge os teus lombos. E você sabe que essa expressão, cingir os lombos, é uma expressão hebraísta, idiomática, para dizer, esteja preparado, viu? Eu não estou te chamando para uma colônia de férias. Eu estou te conscientizando que, a partir desse momento, tu pagarás um preço, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. É o que diz no capítulo de número 1, versículo de número 19. Mas observe que Jeremias foi chamado, não foi para servir a Deus com regalias,
receber os holofotes, aplausos. Deus disse, pelejarão contra ti. Ezequiel foi chamado por Deus para desenvolver um ofício profético às margens do rio Quebar, e Deus precisou também conscientizá-lo, dizendo, olhe, estou te enviando para o meio de escorpiões, para o meio de pessoas de dura cerviz, e eles, querendo ou não, saberão que entre eles houve um profeta. O que é que Deus estava dizendo? Te prepara, Ezequiel, porque você não será aceito com facilidade, haverá rejeição, haverá dificuldades. Você não vai receber aplausos, tapinha nas costas, o nome de homem de Deus. Está pensando que vão te chamar para participar de entrevista, de podcast, usando a linguagem, né, atualizada. Pelejarão, dificuldades, eles vão enfrentar, vão resistir, mas eu vou te utilizar, eu vou usar você. E a Ezequiel foi preciso Deus dizer que a fronte dele seria como um diamante, para ele suportar a resistência, a opressão das dificuldades. É preciso estar consciente que quem Deus escolhe pagará um alto preço. Mas finalizo mostrando a terceira verdade, que está também revelada no texto, e é isso que é confortador, porque a despeito do privilégio de ser escolhido, a despeito do preço a ser pago, pelo fato de ter sido escolhido por Deus, veja aí o que diz, capítulo de número 9, versículo de número 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ora, o que é isto? É a capacitação da escolha. É Deus dizendo, olhe, você vai sofrer, mas eu vou lhe capacitar para vencer o sofrimento. Eu não vou impedir que o sofrimento venha. Eu não vou lhe colocar numa redoma, numa proteção espiritual, numa bolha espiritual. Virão dificuldades, mas eu vou lhe capacitar para que seja cheio do Espírito Santo. Ora, e vaso de Deus só serve cheio, né? Observe que o vaso utilizado por Samuel para ungir Davi, 1 Samuel 16:1, Deus disse, enche o teu vaso de azeite e vem. Veja que o vaso precisa estar cheio, e cheio do azeite. É uma figura, é uma simbologia. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 4, a respeito daquela mulher, observe que o texto diz que, quando o Senhor orientou a ela, dizendo, entra na tua casa, fecha a tua porta, e os vasos emprestados, enche com um pouco de azeite que tu tens. Vai enchendo o vaso, e o vaso que tiver cheio, separa. Veja a linguagem. Ou seja, vaso separado por Deus só serve cheio. E Deus disse, através de Ananias, para que tu sejas cheio do Espírito Santo. Isto é a capacitação divina para cumprir o propósito, para sofrer por causa do propósito, mas ser usado por Deus para este propósito. Ainda que as lutas sejam grandes, sofrimentos intensos, mas maior é o que está conosco. E se você é alguém cuja vida foi escolhida para propósitos definidos, repito, para serviços específicos, não se surpreenda, não corra, não se entristeça, porque Deus lhe capacitará para que você possa cumprir os propósitos para os quais Deus lhe comissionou. Vamos orar, nos apropriando da mensagem de Deus e entendendo que, a despeito das realidades mais adversas, o Senhor lhe tem chamado. Pai querido, Deus de poder, nós queremos te louvar, Senhor, por tua graça, por tua fidelidade. Entender de que, a semelhança de Saulo, Senhor, tu tens escolhido pessoas improváveis para realizar trabalhos mais variados. E sabemos que, em razão disto, muitos têm sofrido, pagam um preço muito alto. Mas a tua graça, o teu favor, a tua bondade, o teu Espírito Santo, que é o nosso amigo, que habita dentro de nós, capacita e fortalece para que aqueles a quem tu tens chamado possa cumprir o propósito, a tua soberana vontade. Permanece abençoando àqueles que sofrem por amor a ti, que sejam consolados pelo teu Espírito
e aqueles que estão de alguma forma querendo fugir do chamado, que possam se submeter, entendendo de que o Senhor capacita a quem o Senhor escolhe. Nós te pedimos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está finalizando o seu programa Fonte de Fé, mas siga sendo abençoado pela programação da Rede Brasil de Comunicação e lhe aguardo, se Deus assim permitir, no próximo Fonte de Fé, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre você e toda a sua família, agora e para sempre. Amém.